E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cara, a gente tava falando antes aqui sobre o lance de ter... Vocês trouxeram documentos hoje. Tem tá aqui ligado? coisa séria, importante. Pois é, vocês estavam falando que o bagulho é sério mesmo, entendeu? É sério. Tem foto, tem tudo, não sei o quê. O que que tem de mais... Depois de Ratanabá, o que que tem de mais quente na ufologia? O Ratanabá é ufologia? Acho que não, né? Não é. Cara, é importante confundem. a gente dividir isso também, Ah. que é a brincadeira que a gente faz, cara, do ET Bilu, da Ratanabá, dessa, porque a ufologia tem muito, né? Tem ufologia mística, ufologia causuística, o cara sonha com extraterrestre, faz uma viagem astral, tudo isso faz parte da ufologia. Então é legal a gente separar o que é brincadeira do que é real, porque o que a gente eu acho que é Sabe importante. que os espíritas acreditam em ET também, né? Super. Muito. O espírito saiu da Terra, é extraterrestre. Tá fora da Terra extraterrestre. De certa forma, faz sentido, né? Mas, Igor, eu acho que a gente tem que falar de uma coisa que eu tava conversando com o Tom, e eu acho que é o que tem que pautar a nossa conversa, cara. A ufologia não tá ligada com a religião, a ufologia tá ligada com política. Eita! Com política e economia. Cara, isso é super importante. E eu acho que a gente vir aqui falar disso é super importante, cara. O Flow tem um público muito grande, então faz parte, cara, de uma conscientização, de um disclosure, né? Uma abertura que a gente fala pra galera se ligar desses temas que eles são... Não é uma brincadeira. Todo mundo leva na brincadeira. Não, todo mundo leva na sacanagem a parada. É Tem, tipo, meu. falar em ET é a mesma coisa que falar de terra plana. Não é. Não, Mas assim... Não tô falando que de fato Sim, mas sim, é mas como parece que a gente tá falando da é. mesma coisa, né? Engraçado, né? Bem conveniente você falar isso, porque... Putz, cara, a Terra plana, ela causa esse problema pra ufologia. Quase sempre tem essa ligação, né? A galera acha que é tudo mesmo, a mesma... É a mesma... Saiu da mesma mente. Isso aí, saiu né? da mesma mente brilhante o negócio. Que nem o Bruno falou, a gente tem a ufologia mística que, cara, se tentar, então me prova, traz aqui alguma coisa. Cara, vai ser a palavra de alguém, né? Que é alguém que às vezes tu respeita, alguém que tem uma reputação legal, mas diz que conversa com o ET que veio do planeta X. E tu fala, e aí, meu, qual é que é, né? Então, desde o começo, eu sempre fui pro... Cara, eu quero ver prova, eu quero documento, eu quero ver uma aeronáutica mexendo com isso, né? Quero ver o cara que pilota um F-16 lá, tem uma baita de uma responsa na mão, falar, não, eu vi o negócio, brincou comigo no céu e vazou. Então, Isso rolou, né? rolou muito, velho. Rola até hoje, né? Agora, tanto que esses documentos, até que o Bruno tava falando, que são os atuais, é sobre isso lá nos Estados Unidos, né? Falando de um jeito bem palpável, né? Então, o governo americano, né? Seja as agências americanas ou o governo, eles estão dizendo que algumas coisas são reais, né? Então, eles estão lançando alguns documentos, eles lançaram milhões de documentos, quando a gente fala milhões, é milhões mesmo, pra galera pesquisar. E algumas coisas... O problema é justamente esse, né? Que eles lançam milhões de documentos e tu se vira pra garimpar isso daí. Ô, Tom, por que tu botou um papelzinho diferente aqui, o caralho? Pra meter medo, né? Os outros tudo em português, né? Tudo riscado. Não, mas esse aí, cara, ele saiu o relatório final, daí eu falei, cara, eu vou traduzir isso aqui porque eu quero pegar os detalhes, velho. E tem muita coisa boa, cara. E ali eles provam que eles conseguiram filtrar muita coisa do que os pilotos viram, né? Tinha balão que estava esvaziando no meio do mar, só que foram 144 depoimentos, né? 144 casos, de 2004 até 2017, né? Mas tem muito mais. Depois, uns meses depois disso aqui, estourou que passou de 400. Porra! Mas eles estudaram 144. 143 eles não sabiam identificar. Só um eles identificaram que foi esse balão. O resto, os pilotos falaram, cara, era um tic-tac, um objeto, que nem a balinha tic-tac que a gente conhece, voando a muito mais que um Hornet, né? Então, ali, eles colocavam 5, 9 mil quilômetros por hora. E era aquele lance de fazer umas manobras que não dá pra fazer? Os tic-tacs, eles são, assim, catalogados desde 1945, se eu não me engano, 40 e pouco, né? Segunda Guerra. Que os pilotos falavam que parecia um tic-tac voando com eles. E aí teve um caso, eu acho legal assim, existem muitos casos, né? Mas teve alguns casos,
né, que o Pentágono falou que é verdadeiro. Então, Tom, conta dos casos que o Pentágono disse que é verdadeiro, como, por exemplo, o caso onde a gente tem aquele... como é que chama aquele lugar onde os aviões pousam no meio do mar? Um porta-avião. Um porta-avião, né? Então eles falaram que esse caso é real, que o porta-avião ficou junto com os extraterrestres durante semanas e teve, assim, perseguições. Tom, conta um pouco desse caso. Esse relatório aí é sobre isso. O USS Nimitz, em 2004, eles tiveram contato, foi um navio, estava lá fazendo os treinamentos dele, e esses objetos ficaram por dias parados em volta. Eles apareciam num lado, apareciam no outro, e eles iam anotando, iam observando. O questionamento maior desse... Isso em que ano? Isso, 2004. Tá. 2004 já dava pra se comunicar. Cara, já tinha tecnologia pra caramba, E né? até pra voar em alta velocidade. Eram que aviões que eram, Tom? Eram os Hornet, uns caças, né, dos Estados Unidos lá. E eles ficaram parados por dias e dias ali, e esses caças faziam averiguação desses objetos. Não eram que eles ficavam o tempo inteiro perseguindo ou brincando. Eles sabiam que eles estavam lá observando o navio, e eles estavam... O pessoal do navio estava observando eles. Então eles já sabiam do perigo que podia ser aquilo lá, e que, ao mesmo tempo que poderia ser perigoso eles tentarem alguma coisa de atirar contra eles, eles sabiam que se eles deixassem aqueles objetos quietos lá, eles também não iam fazer nada. Então isso ficou por dias assim. E tanto os pilotos quanto o pessoal do radar, todo mundo deu depoimento. Só que em 2004 a 2017 isso foi tudo arquivado, muita gente pediu demissão dos cargos e tal, né? E depois de 2017, quando veio à tona tudo isso, os caras falaram, pô, ali, ó, era aquilo que a gente tinha visto. E daí agora explodiu tudo. Daí Isso veio à tona porque o próprio governo liberou essas paradas. Isso. O pessoal, o Tom DeLonge, do Blink, né? O Tom DeLonge foi super importante. É uma das pessoas importantes para fazer a pressão suficiente no governo para eles liberarem. É interessante porque você vê o quê? Que existe um projeto de desacobertamento atual. Mas... ainda assim está envolto em muita desinformação. Então, eles terem trocado o nome de objetos voadores não identificados, UFOs, né, os OVNIs, por UPM, é isso? Né, as WAPs. As WAPs. Isso tem a ver um pouco com uma campanha de mudar tudo. É como se... tornar mais difícil. Não, é assim, é como se eles estivessem fingindo que eles estão descobrindo tudo isso agora. Mas os tic-tacs já são eles já têm contato com isso desde 1945, isso já foi altamente pesquisado, registrado. Eles sabem tudo sobre isso. Tudo. E eles estão fingindo que eles estão descobrindo agora. Eles trocaram o nome pra cultura do OVNI, tudo meio que ser passada pra trás. Pra não parecer que é algo que eles estavam encobertando. Então, peraí. Quer dizer que vocês descobriram que essas luzes estão em volta dos caças, em volta das ogivas nucleares, isso é uma novidade? Isso não é uma novidade. Quem pesquisa ufologia... das ogivas nucleares? Em volta de ogivas, em volta de parques de pesquisas nucleares, né? É só olhar quando começou a tecnologia nuclear. Foi lá nos anos 40, né? E foi ali que eles começaram a surgir. Foi ali que começou uma onda maior disso. Cara, por que não surgiu junto o negócio, né? Ao nosso parecer... dos tic-tacs. Dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, né? Aumentou a quantidade? Aumentou a quantidade por quê? Né? Logo quando teve as primeiras detonações nucleares, cara, eles começaram a aparecer em tudo que é ponto que tinha essas detonações. Tipo, cara, vocês vão avacalhar com o planeta, velho. Dá essa impressão, sabe? Que eles ficaram preocupados com o negócio. E começou a aparecer uma onda muito maior. Tanto que nos anos 40, os Foo Fighters, né? Aquelas luzinhas que acompanhavam os aviões. Adoro Foo Fighters. Cara, a banda também, né? Já tem toda a vibe da galera. E a partir daí, cara, da guerra, aumentou drasticamente o negócio, assim. Foi absurdo, né? Agora, colocar os WAPs, né? Trocar OVNIs, o termo objeto voador não identificado, é um objeto. É alguma coisa inteligente que tá lá voando, né? Por WAPs fica melhor, porque é um fenômeno aéreo não identificado. Então, não é só um objeto. Se for o Batman, já entra nessa categoria. Se for um balão meteorológico, entra na categoria. Aí fudeu, atrapalha ainda mais. Atrapalha muito. Mas é uma coisa nova. Você fala OVNI, mas peraí, OVNI, as pessoas estão falando disso faz 80 anos. Não é OVNI. OVNI é aquela viagem deles, a gente tá falando de uma outra coisa. Mas assim, quem pesquisa isso, se você pegar, a gente se juntou, eu e o Tom, a gente tem livros que são antigos, livros de sebo sobre ufologia, e eles falam a mesma coisa que a gente tá falando hoje. Ou seja, a gente já sabe de tudo. As agências secretas, os orçamentos negros, eles já sabem de
tudo desde 1940 40 e pouco. poucos, O que é esse orçamento aí? O que é uma coisa que se fala muito na ufologia, a gente pode duvidar das luzes, a gente pode duvidar que são naves, mas não temos como duvidar do orçamento secreto, que milhões, bilhões, né, de dólares Bilhões, 22 são bilhões. destinados à pesquisa, ao orçamento referente à segurança mundial, à pesquisa de objetos voadores não identificados. Isso, se você pegar na década de 40, 50, isso muito, Igor. Qualquer pessoa que via um fazendeiro via alguma coisa, você mandava-se 2 agentes pesquisarem, gastava muito dinheiro com isso. O mais interessante é que todas as pessoas que estavam envolvidas com projetos de ufologia e projetos secretos de 1940, 50, essas pessoas morreram. E muitas delas escreveram livros antes de morrer, contando tudo. Ou seja, a história da ufologia não é nova para as pessoas, mas não é nova. Essa pesquisa existe há muito tempo. E eles estão revelando a conta-gotas algo que é muito mais profundo e que eles devem ter um estudo sobre isso, sobre as consequências disso na sociedade, como vai ser, né, na religião e em tudo. E dizem que realmente até o Vaticano tem um estudo sobre isso. Porque esses Sobre UFO? Não, sobre as consequências de existir da gente descobrir que Meu existe irmão, uma fudeu, outra eu acho. raça. Acho que muitas religiões iam ter que repensar muita coisa, né? Claro. Quebra um dos principais pilares da sociedade, tá o pilar da religião, né? A católica, e comanda tudo, eles têm um observatório astronômico só deles, o Vaticano, que por acaso é o Lúcifer, né? Ah, é? É mesmo? O nome do telescópio é Lúcifer. A estrela cara. da manhã, pô. Pô, e eles colocaram lá porque eles têm sim conhecimento lá dentro, né? E eles precisam meio que manipular o negócio. Se começar a falar que a estrela que guiou os 3 Reis Magos não era uma estrela, como é que é o Espírito Santo? Quem que foi o Espírito Santo na história da Bíblia mesmo, né? Como é que a pessoa engravida daquele jeito, piririm, pará. É uma história bem longa, cara, mas o Vaticano, cara, é um livro cheio de ufologia. A Bíblia, a própria Bíblia, a Bíblia, né? Se pegar os relatos do pessoal na Bíblia, vai ter o anjo que desceu do meio das nuvens, no meio de um monte de fogo e veio trazer uma mensagem. Cara, hoje a gente tem o pessoal que é os contatados que viram um OVNI, desceu um ser, contatou eles. Então, se olhar por esse lado, cara... Bolas de fogo, né? Sempre tem essa coisa tem os apócrifos, que é aqueles livros que não foram pra Bíblia, que são os mais legais. Ali tem muita coisa, panela fervente no céu... As antigas vimanas dos Os Vedas. vimanas, a própria cultura indiana. Tem muita coisa legal ali também sobre eles, né? Caraca, fala de panela fervente no céu. Panela fervente, tipo, eu nunca vi uma panela fervente no céu, assim, mas uma coisa parecida eu vi lá em casa uma vez, em cima de casa, assim, pairando, e era vermelho como fogo, velho. Foi ali que eu comecei a estudar, foi quando eu vi. Tu tinha quantos anos? 17 anos, cara. E é louco porque muita gente vê, cara. A galera tá assistindo, e a gente até brinquei com o Tom de a gente fazer um lugar, um site onde as pessoas pudessem contar suas histórias anonimamente, porque muita gente tem medo de contar as histórias, mas assim, toda família tem a história de alguém que já viu uma nave, que já viu uma bola de luz, que já fez algum Sempre. contato. Não é uma coisa rara, né? Primeiro, a ufologia não é rara, e a ufologia não foi desbancada até hoje, porque o Sacani não veio. Mas assim, ela não foi... Até hoje... A gente... Arregou, hein, Gordão Foguete. Até hoje a gente não descartou ela, cara. Eu estaria super interessado, eu seria o primeiro a descartar. Eu adoro a ciência, eu trago no meu podcast cientistas, mas a ufologia, cara, tá difícil de descartar, porque existem, como eu te falei, não são questões religiosas, quando a gente vai conversar com o pessoal da ufologia mística, você fica em dúvida, mas são questões políticas que envolvem a ufologia. Um documento muito importante, então, se a gente podia mostrar, que é um dos últimos documentos, eles... Por isso que eu falei que é em conta-gotas, né? Então, assim, são os fóruns, é a ufologia, todo mundo vai digerindo essa informação. Nos Estados Unidos, a gente tem a Fox News, muita gente que fala sobre isso, aqui não, aqui é mais restrito, tá? No Brasil. É que Fox News é meio sensacional. Não, é total sensacionalista, é a cara deles, então, essa isso pauta. Isso aqui é foda, não é isso que dá uma descredibilizada no bagulho? Mas pelo menos estão falando na televisão, é tipo a Luciana Gimenez falar de Alien, né? Tipo, estão falando.